Nós celebramos hoje, aliás amanhã, mas já antecipadamente na tarde de sábado, já é a missa do domingo. Portanto, celebramos neste domingo os 50 dias da Páscoa. 50 dias celebramos a ressurreição do Senhor, a presença do ressuscitado entre nós. E Jesus, como havia prometido, como celebrávamos no domingo passado, subiu ao céu, e foi para junto do Pai e enviou o Espírito Santo, que Ele prometeu a nós, o Paráclito, o advogado, a força do alto. E vejam, meus irmãos, a festa de Pentecostes, os 50 dias da Páscoa, podemos dizer que é a festa, aliás, esta festa foi substituída, aquilo que antes era conhecida como a festa das colheitas, para os judeus, a festa das colheitas. Pois bem, Pentecostes é a festa ainda da colheita, não mais dos frutos da terra, mas do grande fruto doado por Jesus de junto do Pai, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja, é Ele quem dá vida à igreja. O Espírito Santo, meus irmãos, é quem nos faz recordar das palavras de Jesus. Nós dizíamos isso há alguns dias na homilia. O que quer dizer a palavra recordar? Cordes vem de coração, portanto, recordar significa colocar no coração, trazer para o coração. Pois bem, o Espírito Santo nos recorda tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Por isso que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, por isso que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, porque eles viveram com Jesus. E agora são eles que vão ter que dar testemunho de Jesus. É o início da missão dos apóstolos, é o início da missão da igreja. E a missão da igreja nada mais é do que recordar as palavras de Jesus. A missão da igreja nada mais é do que colocar no coração das pessoas aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou. Por quê? Porque é nisto que consiste a nossa salvação. Jesus disse: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, em quem nós cremos? Ou em que nós cremos? E nós só cremos, por quê? Porque a igreja nos ensinou a crer. A igreja nos transmite a fé, é a igreja que nos dá os ensinamentos de Jesus, e ela o faz pela ação do Espírito Santo. Por isso, quando Jesus diz: eu vos enviarei o Espírito Santo, Ele vos recordará, para que também vós recordais, para que vocês também coloquem no coração daqueles por quem vocês vão anunciar as minhas palavras, os meus ensinamentos, a fim de que todos cheguem à salvação. Por isso, como bem nós ouvimos no Evangelho de hoje, ao soprar sobre os discípulos, Jesus diz: recebam o Espírito Santo, e a quem vocês perdoar os pecados, eles serão perdoados, a quem vocês não perdoardes, eles lhes serão retidos. É o início da missão da igreja. Nós podemos dizer que hoje é o aniversário da Igreja Católica. O dia da igreja é o dia de Pentecostes, é quando nasceu a igreja, porque com o Pentecostes termina a missão de Jesus e começa a missão da igreja. Termina a missão de Jesus na terra, mas Jesus permanece na terra por meio da igreja, na ação do Espírito Santo. Por isso, tudo que nós realizamos na igreja é obra, ação
do Espírito Santo. Por isso que todos os sacramentos que são dados pela igreja é pelo Espírito Santo. Por isso que o sacerdote invoca o Espírito Santo a cada sacramento. Todos os sacramentos têm a chamada epíclese. Esta palavra é uma palavra grega, epíclese. Epíclese quer dizer invocar, invocar sobre, né? Portanto, epíclese, invocar sobre, é o significado desta palavra grega. Pois bem, todos os sacramentos têm a epíclese, a invocação do Espírito Santo, pois é Ele que dá a vida, é Ele que traz a vida, é Ele que infunde a vida do Cristo em tudo e em todos. Por isso vejam, cada sacramento o padre, quando vai celebrar os sacramentos, alguns sacramentos a epíclese é evidente, outros não. Na missa, por exemplo, na missa é evidente a epíclese sobre as oferendas e sobre o povo. Quando o sacerdote diz: enviai, pois, o vosso Espírito Santo sobre estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, quando o padre também invoca também a epíclese sobre o povo. E a todos nós aqui reunidos, concedei que sejamos unidos num só corpo, e assim por diante. Toda a oração eucarística, nós temos essas duas epícleses, sobre as oferendas e sobre o povo. No sacramento do batismo, a epíclese, quando o sacerdote também impõe as mãos e diz: enviai o Espírito Santo sobre esta água, a fim de que todos que por ela forem batizados, sejam batizados em Cristo, etc, etc. No sacramento da confissão, o padre também diz, impondo as mãos sobre os fiéis: nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo, com poder, te deu o Espírito Santo, infunda sobre ti o Espírito Santo, te deu perdão. Deus Pai de misericórdia, que pela morte, ressurreição do seu Filho, enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na crisma, na unção dos enfermos, o padre impõe as mãos, infundindo o Espírito Santo. Portanto, vejam, meus irmãos, o Espírito Santo é que dá a vida à igreja. O Espírito Santo é quem faz com que a igreja possa agir na pessoa de Cristo Jesus. E Ele o faz por meio de um gesto muito significativo, que é também pela imposição das mãos da igreja. E são apenas os ministros ordenados por ela, e que têm as mãos então ungidas pelo Espírito Santo através da igreja, que podem impor de fato as mãos sobre os outros. Os pais podem rezar pelos filhos, os amigos, seja quem for, coloca a mão na cabeça, reza por ele. Isso é um pedido, é uma invocação, não deixa de ser uma invocação. Mas os ministros ordenados, os padres na verdade, e os bispos que têm as mãos ungidas, esses sim, eles fazem mais do que uma bênção, eles invocam o Espírito Santo, eles impõem as mãos. Esse gesto é um dos gestos mais antigos da igreja, aliás, um gesto primitivo da igreja, dado aos apóstolos, e foi assim que os apóstolos foram levando a igreja pelo mundo afora, ordenando outros colaboradores, impondo as mãos. Vejam, quando Judas sai do grupo dos apóstolos, eles escolhem o substituto de Judas, não é? Matias, a quem eles impõem as mãos, invocando o Espírito Santo. Portanto, esse gesto da imposição das mãos é o gesto que até hoje a igreja repete para invocar sobre nós o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, celebramos hoje esta grande solenidade,
de Pentecostes, os 50 dias da Páscoa, a vinda do Espírito Santo como Jesus prometeu. Todos nós temos o Espírito Santo. Isso é muito importante a gente se lembrar. Todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós somos templos vivos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Por isso que a gente tem que cuidar, zelar. Por isso que temos que respeitar o nosso corpo, o corpo do outro, porque é templo do Espírito Santo. E por isso que nós também deveríamos sempre nos lembrar, nos momentos de dificuldades, nos momentos de provação, que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós, ele nos fortalece, ele nos sustenta. Ele é quem nos santifica. Como nós cantávamos na sequência de hoje, o Espírito Santo é o hóspede da alma. É o hóspede da nossa alma. Ele mora em nós, ele habita em nós, ele é o nosso hóspede. E com ele nós damos testemunho de Jesus Cristo. Celebrando então hoje a solenidade de Pentecostes, invoquemos cada dia mais o Espírito Santo. Renovemos a nossa fé no Espírito Santo, para que o Espírito Santo seja hoje e sempre fonte de vida e salvação para todos nós. Assim seja. Amém.